Sérgio Almeida traiu a confiança de sua empresa e colocou em risco o futuro da pesquisa médica neste país por pura ganância. Pedimos a pena máxima. O juiz Alencar Bastos folheou os autos com uma expressão entediada. Para ele, era apenas mais um caso, mais uma história de ganância e estupidez humana. Ele deu a palavra à defesa, que fez um apelo fraco e sem convicção. Então, o silêncio retornou, mais pesado do que nunca. O júri chegou a um veredito, anunciou o oficial de justiça. O som de um envelope sendo aberto pareceu um trovão. Lucas segurou a mão de seu pai, uma mão fria e trêmula. Este tribunal considera o réu Sérgio Almeida culpado de todas as acusações. Um soluço escapou da tia de Lucas na galeria. Sérgio fechou os olhos, o último fio de esperança se rompendo. O juiz Alencar pigarreou, ajustou o microfone e proferiu a sentença com uma voz monocórdia, desprovida de qualquer emoção. Pela gravidade do crime e pelas provas apresentadas, sentencio o réu a 20 anos de reclusão em regime fechado. A sessão está encerrada. O martelo bateu. O som da madeira contra a madeira foi o som de uma vida se partindo. 2 policiais se aproximaram para algemar Sérgio. Foi nesse momento, nesse ponto de ruptura onde a razão se desfaz e o desespero assume o controle, que algo dentro de Lucas explodiu. Ele se levantou de um salto, o rosto banhado em lágrimas, mas os olhos fixos, em chamas, não em seu pai, mas no juiz. "Não!" Sua voz gritou, ecoando pelas paredes de madeira. "Ele é inocente! Vocês não podem fazer isso!" O tribunal, que já começava a se dispersar, parou. Todos os olhares se voltaram para o jovem. O juiz Alencar ergueu uma sobrancelha, irritado com a interrupção. "Silêncio, rapaz, ou o removerei por desacato." Mas Lucas não o ouviu. Ele deu um passo à frente, apontando um dedo trêmulo para o juiz em sua cadeira de rodas. E então, ele disse as palavras que selariam seu destino e o de todos naquela sala. "Solte meu pai, e eu te coloco de pé." O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, carregado de incredulidade. Durou talvez 3 segundos. E então, começou. Uma risadinha vinda do júri, um riso abafado da promotoria. Em instantes, o tribunal inteiro explodiu em gargalhadas. Eram risos cruéis, de escárnio, de pena. A humilhação era total, pública, esmagadora. Dr. Ricardo Neves ria com gosto, deliciando-se com o desespero patético do filho de sua vítima. O juiz Alencar Bastos não riu. Ele apenas observou Lucas com um desprezo gelado. Ele já tinha ouvido de tudo em seu tribunal. Súplicas, ameaças, mentiras. Mas aquilo era novo. Era a arrogância da ignorância em sua forma mais pura. "Rapaz", disse o juiz, sua voz cortando as gargalhadas como uma lâmina. "Gastei milhões de dólares com os melhores neurocirurgiões e especialistas do mundo. Fui a clínicas na Suíça e na Alemanha. A ciência, a medicina de ponta, declarou minha condição irreversível. E você, um garoto movido pelo desespero, acha que pode fazer o que eles não conseguiram? Volte para a sua realidade. Seu pai é um criminoso. E eu sou um aleijado. Essas são as verdades deste mundo. Aceite-as." Com um gesto de desdém, ele acionou o controle de sua cadeira e começou a se retirar. Os policiais levaram Sérgio, que olhava para o filho com uma expressão de dor e preocupação. Lucas ficou ali, parado no centro do tribunal, o som das risadas ainda ecoando em seus ouvidos, a humilhação queimando em seu rosto. Ele havia perdido tudo, mas naquele instante, uma nova e impossível determinação se forjou em sua alma. Ele não aceitaria as verdades daquele juiz. Ele criaria a sua própria. Para entender a promessa absurda de Lucas, era preciso voltar no tempo, a um pequeno sobrado em um bairro operário, a um quarto impregnado com o cheiro de remédios e a um amor que se recusava a aceitar os limites da medicina. A vida de Lucas fora moldada por uma tragédia silenciosa e prolongada. Sua mãe, Isabela, fora diagnosticada aos 35 anos com a mesma doença neurodegenerativa que afligia o juiz Alencar Bastos. Era uma condição rara, cruel, que lentamente roubava o controle do corpo, transformando músculos fortes em prisioneiros flácidos. Lucas tinha apenas 12 anos quando os primeiros sintomas surgiram. Ele via sua mãe, uma mulher vibrante que amava dançar, tropeçar em tapetes, deixar xícaras caírem, a frustração crescendo em seus olhos. Sérgio, seu pai, mergulhou no trabalho na Inovare, fazendo horas extras para pagar os médicos, as consultas, os exames caros. A medicina tradicional oferecia diagnósticos, prognósticos sombrios, mas nenhuma cura. Oferecia cadeiras de rodas, adaptadores, um manual para aceitar o inevitável. Lucas se recusou a aceitar. Enquanto seus amigos jogavam bola e iam ao cinema, ele começou uma jornada obsessiva. Aos 16 anos, ele tomou uma decisão que chocou a todos.
Abandonou a escola formal. A escola não pode me ensinar o que eu preciso saber, disse ele a seu pai. O que ele precisava saber era como salvar sua mãe. Seu quarto se transformou em uma biblioteca de conhecimento heterodoxo. Ele não lia os livros didáticos de medicina. Ele os devorava, mas ia além. Mergulhou em textos antigos de anatomia, em tratados de neurologia que a maioria dos estudantes de medicina jamais leria. Mas sua verdadeira busca o levou para as margens do conhecimento estabelecido. Ele estudou acupuntura, shiatsu, reflexologia, leu sobre a medicina ayurvédica da Índia e as práticas dos monges Shaolin. Devorou livros sobre biomecânica, cinesiologia e a neuroplasticidade do cérebro. Ele não estava aprendendo a ser um médico. Estava aprendendo a linguagem secreta do corpo humano, uma linguagem que a medicina ocidental, com sua abordagem mecânica, parecia ter esquecido. Ele se tornou o cuidador em tempo integral de Isabela. Cada dia era uma aula prática. Ele não via uma doença, via um sistema complexo que estava em desequilíbrio. Com suas próprias mãos, ele começou a trabalhar no corpo dela. Suas técnicas eram uma fusão de tudo o que havia aprendido. Ele não fazia massagens. Ele dialogava com os músculos. Com a ponta dos dedos, parecia sentir os caminhos dos nervos, identificar pontos de bloqueio, sentir o fluxo de energia. Ele desenvolveu rotinas de fisioterapia passiva que eram incrivelmente intuitivas, movendo os membros dela de formas que estimulavam caminhos neurais adormecidos. Os médicos que a visitavam ficavam perplexos. É impressionante, dizia um neurologista. A atrofia muscular dela está progredindo muito mais lentamente do que o esperado. O que quer que você esteja fazendo, continue. Eles viam o resultado, mas não compreendiam o método, pois o método era impulsionado por algo que não podia ser medido em laboratório: o amor. A tragédia, no entanto, foi inevitável. A doença era implacável, mas Lucas conseguiu o que os médicos chamaram de pequenos milagres. Houve um dia em que, após meses sem conseguir segurar um talher, Isabela conseguiu levar uma colher de sopa à boca. Houve uma tarde em que, com o apoio intenso de Lucas, ela conseguiu ficar de pé por 10 segundos. Eram vitórias efêmeras, mas para eles eram universos inteiros. Em seus últimos dias, ela não conseguia mais falar, mas olhava para ele com uma gratidão que transcendia as palavras. Isabela faleceu quando Lucas tinha 20 anos. Ele a segurou em seus braços até o último suspiro. O luto o consumiu. Ele sentia que havia falhado. Todo aquele conhecimento, toda aquela dedicação, para quê? Ele ficou com um dom profundo, quase sobrenatural, de entender e manipular o corpo humano. Mas a única pessoa para quem aquele dom importava se fora. Foi Sérgio, seu pai, que o tirou da escuridão. Você não falhou, filho. Você deu a ela dignidade. Você deu a ela esperança. Você deu a ela mais vida do que qualquer médico poderia ter dado. Pai e filho se uniram em sua dor. Sérgio, para honrar a memória da esposa, mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho na Inovare. Ele estava no limiar de uma descoberta revolucionária, um composto que poderia, em tese, estimular a regeneração de células neurais. Era um trabalho que ele fazia em segredo, motivado não pelo lucro, mas pela memória de Isabela. Ele queria criar algo que pudesse impedir que outras famílias passassem pelo que eles passaram. Dr. Ricardo Neves, o CEO, soube da pesquisa secreta de Sérgio. A ganância falou mais alto. A patente de tal medicamento valeria bilhões. Em vez de apoiar Sérgio, ele planejou roubá-la. Durante meses, ele preparou o terreno, criando um rastro de provas falsas contra seu engenheiro mais brilhante. Quando Sérgio estava prestes a finalizar sua pesquisa, Neves agiu. Acusou-o de sabotagem, roubou os dados e o entregou às autoridades, usando os melhores advogados da empresa para garantir que o homem que criou o milagre fosse enterrado para sempre. Lucas sabia de tudo isso. Sabia do trabalho do pai, da motivação, da inocência, mas não tinha como provar. O sistema era uma fortaleza impenetrável, e foi por isso que no tribunal, ao olhar para o juiz Alencar Bastos, ele não viu apenas um juiz. Ele viu uma segunda chance. Ele viu o mesmo corpo quebrado de sua mãe, a mesma sentença de desesperança que a medicina havia proferido. E a promessa que ele fez não foi um ato de loucura, mas um grito de seu dom, de todo o seu conhecimento, de toda a sua dor, buscando um propósito. Ele não conseguiu salvar sua mãe, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse salvar seu pai. A vida após o veredito era um inferno silencioso. Lucas se tornou uma anomalia social. A notícia de sua promessa absurda no tribunal vazou para a imprensa local, que o tratou com um misto de pena e ridículo. Pequenas notas em jornais e blogs o apelidaram de o curandeiro do tribunal, o filho milagreiro. Na rua, as pessoas o reconheciam. Alguns riam, outros desviavam o olhar,
como se sua dor e seu desespero fossem contagiosos. Ele perdeu o emprego de meio período em uma livraria. O dono, constrangido, disse que sua presença gerava um clima estranho. Ele estava sozinho, marcado pela humilhação. Do outro lado da cidade, na fortaleza de sua mansão, o juiz Alencar Bastos vivia seu próprio inferno particular. Sua vida era uma rotina de limitações, uma coreografia de dependência. Enfermeiros o ajudavam a se vestir, a se banhar, a se mover da cama para a cadeira. Sua casa era um museu de tecnologias assistivas. Rampas, elevadores, barras de apoio eram monumentos à sua condição, lembretes constantes de sua impotência. A raiva e o cinismo eram suas únicas defesas contra a maré de autopiedade que ameaçava afogá-lo. O incidente no tribunal, para ele, fora apenas mais uma prova da estupidez humana, um episódio bizarro que ele tentava esquecer, mas ele não conseguia. Havia algo nos olhos daquele garoto, uma intensidade, uma convicção quase insana que se recusava a sair de sua mente. Ele se pegava pensando na audácia da promessa. Era o insulto final à sua inteligência, à ciência, à sua própria desgraça. Lucas, com nada mais a perder, tomou uma decisão. Ele precisava chegar até o juiz. Descobriu o endereço de sua mansão em um bairro nobre e por uma semana inteira montou uma vigília silenciosa do outro lado da rua. Ele apenas ficava lá, parado, da manhã à noite, sob o sol e a chuva, esperando. Os seguranças o notaram, o interrogaram, mas como ele não fazia nada além de observar, não podiam removê-lo. No 8º dia, o juiz Alencar, retornando de uma consulta médica, viu a figura persistente de Lucas. A irritação venceu sua indiferença. Ele ordenou que seu motorista parasse e, através da janela aberta da van adaptada, confrontou o rapaz. "O que você quer, garoto? Já não se humilhou o suficiente?" Sua voz era pura acidez. "Eu não vim me humilhar. Vim cumprir minha promessa", respondeu Lucas, aproximando-se do carro, sua voz calma, mas inabalável. "Vá embora. Chamei a polícia por assédio", ameaçou o juiz. "Só me escute por um minuto", insistiu Lucas. E então ele fez algo que pegou o juiz completamente de surpresa. "O senhor sente uma dor aguda no quadril esquerdo, principalmente no final do dia, que irradia para a coxa. Seus médicos dizem que é uma consequência da atrofia, mas não é. É o músculo piriforme, que está em espasmo crônico, comprimindo o nervo ciático, porque sua postura na cadeira está desalinhada em 3 graus para a direita, para compensar a fraqueza do seu oblíquo interno." O juiz Alencar ficou em silêncio absoluto. Era uma descrição tão precisa, tão detalhada de uma dor que ele mal admitia para si mesmo, que o deixou sem palavras. Seus médicos de fato atribuíam a dor à atrofia geral. Nenhum deles jamais mencionara o músculo piriforme ou um desalinhamento de 3 graus. Como você sabe disso?" perguntou o juiz, a irritação dando lugar a uma pontada de genuína curiosidade. "Eu não leio laudos, eu leio corpos", respondeu Lucas. "Eu passei 8 anos da minha vida fazendo isso." Pela primeira vez, o juiz viu algo além de desespero nos olhos de Lucas. Viu conhecimento, um tipo estranho, não ortodoxo, mas inegável de conhecimento. A curiosidade, uma emoção que ele pensava ter morrido há muito tempo, começou a se agitar. "Entre", disse ele abruptamente. Dentro da mansão, no escritório suntuoso que dava para um jardim impecável, o pacto foi selado. "Você quer um acordo, não é? O que você propõe?" perguntou o juiz, indo direto ao ponto. "Me dê um mês", disse Lucas. 30 dias. Eu virei aqui todos os dias. O senhor seguirá minhas instruções sem questionar. Se ao final de um mês eu não conseguir que o senhor sinta o menor estímulo, a menor sensação em suas pernas, eu desapareço para sempre. Nunca mais ouvirá falar de mim. Mas, se eu conseguir o impossível, o senhor usará todo o seu poder para reabrir o caso do meu pai. O senhor mesmo vai investigar as provas que a polícia e a promotoria ignoraram. O senhor vai buscar a verdade." O juiz Alencar o estudou por um longo momento. A proposta era absurda, mas sua vida já era um tédio de dias iguais. Aquele garoto, com sua convicção delirante, era, no mínimo, uma distração fascinante, e uma parte minúscula e esquecida de sua alma, a parte que ainda lembrava o que era ter esperança, estava curiosa. "Você é louco? Ou o jovem mais arrogante que já conheci?" disse o juiz, um sorriso torto, o primeiro em muito tempo, surgindo em seus lábios. "Está bem, você tem o seu mês. Considere isso meu último e mais mórbido experimento científico. Mas esteja avisado, rapaz. Eu não sou sua mãe. Não serei um paciente fácil. Eu não espero que seja", respondeu Lucas. "A verdade nunca é um caminho fácil." O pacto estava feito, um acordo nascido da humilhação, selado pelo desespero e pela curiosidade.
que colocaria em rota de colisão a ciência da medicina e a sabedoria do corpo com a liberdade de um homem inocente na balança. As sessões começaram no dia seguinte, em um salão da mansão que o juiz Alencar havia transformado em uma academia de fisioterapia particular. O lugar era um santuário da medicina moderna, esteiras antigravidade, máquinas de estimulação elétrica, exoesqueletos robóticos, um arsenal de tecnologia de ponta que custara uma fortuna e que agora acumulava poeira, como troféus de uma guerra perdida. Lucas ignorou tudo aquilo. Ele chegou com uma mochila simples, de onde tirou apenas uma esteira de yoga, um conjunto de óleos essenciais e suas próprias mãos. O contraste era gritante. Vamos começar com a respiração, disse Lucas para a surpresa do juiz. Respiração? Você vai me curar com respiração? Zombou Alencar. Seu diafragma está cronicamente tenso. Isso corta o fluxo de oxigênio para a parte inferior do seu corpo e mantém seu sistema nervoso em um estado de alerta constante. Seu corpo está em guerra consigo mesmo. Precisamos declarar a paz antes de começar a reconstruir, explicou Lucas, com uma calma que desarmava a agressividade do juiz. Os primeiros dias foram uma batalha de vontades. O juiz era cínico, hostil, resistente a cada instrução. Isso é ridículo, charlatanismo barato, perda de tempo. Ele repetia como um mantra. Lucas permanecia impassível. Ele não discutia, ele apenas guiava, com uma paciência infinita. Ele ensinou o juiz a respirar, a meditar, a visualizar os caminhos neurais de seu próprio corpo. Então, ele começou o trabalho físico. Com o juiz deitado em uma maca, Lucas começou a tocar suas pernas. Seu toque era diferente de qualquer fisioterapeuta. Era preciso, profundo, quase investigativo. Ele não massageava os músculos grandes. Ele encontrava os pequenos tendões, os ligamentos, os pontos de gatilho que estavam congelados há anos. Sua face está petrificada, explicava Lucas enquanto trabalhava. É como uma segunda pele interna que enrijeceu, criando uma armadura que impede os sinais nervosos de passarem. Precisamos derreter essa armadura. Ele trabalhava por horas, em silêncio, o suor escorrendo por seu rosto. O juiz, apesar de seu ceticismo, não podia negar a sensação estranha que percorria seu corpo. Eram ondas de calor, formigamentos, sensações fantasmagóricas em lugares que ele não sentia há uma década. A primeira grande virada aconteceu na segunda semana. Lucas estava trabalhando intensamente na panturrilha direita do juiz. Quero que o senhor se concentre, disse ele. Esqueça suas pernas. Esqueça a doença. Quero que se lembre da sensação de caminhar na areia da praia. Sinta o calor, os grãos de areia sob os pés. Envie essa memória para a sua panturrilha. Apenas envie a memória. O juiz fechou os olhos, irritado com o que considerava um exercício infantil. Mas, por desespero, ele tentou. Lembrou-se de sua juventude, de caminhar com sua falecida esposa na praia. E então, aconteceu. Um espasmo, um pequeno, mas inegável, tremor no músculo da sua panturrilha. Seus olhos se abriram, arregalados de choque. O que foi isso? Sussurrou ele, a voz falhando. Foi uma conversa, respondeu Lucas, sem parar o que estava fazendo. Seu cérebro e seu músculo acabaram de se lembrar um do outro. Fazia muito tempo que não conversavam. A partir daquele dia, a resistência do juiz se desfez, substituída por uma colaboração feroz, quase desesperada. A esperança, uma emoção que ele havia trancado e enterrado, estava voltando à vida, e era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. As sessões se tornaram mais intensas. Lucas introduziu exercícios na piscina aquecida da mansão, usando a flutuabilidade da água para que o juiz pudesse sentir o movimento de seus membros sem o peso da gravidade. O clímax do mês de trabalho, o momento do teste final, chegou em uma tarde chuvosa. Eles estavam no salão de fisioterapia. O mês estava acabando. Hoje, disse Lucas, o senhor vai ficar de pé. Impossível, respondeu o juiz, o velho ceticismo tentando se reafirmar. Nós banimos essa palavra deste salão, disse Lucas com um sorriso. Com a ajuda de Lucas, o juiz se transferiu da cadeira para o chão, um processo que já fazia com mais facilidade. Lucas o colocou em uma posição ajoelhada, apoiado em um banco. Agora, toda a sua jornada, toda a sua dor, toda a sua raiva, toda essa nova esperança, use tudo isso. Coloque cada grama de sua vontade na intenção de se levantar. O juiz Alencar Bastos fechou os olhos. Ele respirou fundo, como Lucas o ensinara. Ele convocou cada memória, cada fragmento de força que lhe restava. Ele empurrou o chão com as mãos, forçando os músculos de suas coxas, músculos que não respondiam há anos. Ele tremeu, suou, grunhiu de esforço. E então, lentamente, milimetricamente, ele se ergueu. Ele ficou de pé, instável,
trêmulo, apoiado pesadamente no banco, mas de pé. Suas próprias pernas estavam sustentando seu peso pela primeira vez em 10 anos. Lágrimas quentes e incontroláveis começaram a escorrer por seu rosto, lavando uma década de amargura e resignação. Ele não era mais um aleijado. Ele era um homem de pé. Lucas o observava em silêncio, com o rosto sereno. O impossível havia acontecido. O pacto estava cumprido. O milagre na mansão do juiz não foi um evento isolado. Foi o epicentro de um terremoto que abalaria as fundações do sistema judicial e corporativo da cidade. O juiz Alencar Bastos, o homem que se reergueu, não era mais o mesmo. A amargura em seus olhos fora substituída por uma clareza feroz, e sua lendária implacabilidade agora tinha um novo alvo: a injustiça que ele mesmo havia perpetuado. Fiel à sua palavra, ele manteve o pacto. Usando seu poder e influência, ele fez o que ninguém mais poderia. Forçou a reabertura do caso de Sérgio Almeida, citando novas evidências a serem consideradas. Nos bastidores, ele se tornou o investigador principal. Com a ajuda das poucas provas que Lucas havia conseguido reunir, anotações do pai, nomes de colegas que tinham medo de falar, o juiz iniciou uma caçada implacável à verdade. Ele pressionou a polícia a recuperar e-mails que haviam sido convenientemente apagados dos servidores da Inovare. Contratou peritos forenses independentes para analisar os registros de acesso que haviam incriminado Sérgio, descobrindo que haviam sido manipulados a partir do computador do próprio Dr. Ricardo Neves. Ele localizou e garantiu proteção a uma ex-secretária de Neves, que, sentindo-se segura sob a asa do juiz, concordou em testemunhar sobre as conversas que ouvira e os documentos que fora forçada a destruir. O novo julgamento foi marcado. A cena retornou ao mesmo tribunal, mas a atmosfera era eletricamente diferente. A notícia do milagre do juiz havia se espalhado como um incêndio, e o caso, antes uma nota de rodapé, agora atraía a atenção da mídia nacional. O tribunal estava lotado. Dr. Ricardo Neves chegou com a mesma arrogância de sempre, cercado por uma equipe de advogados caros, certo de que sua vitória seria reafirmada. Ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre ele. A reviravolta mais chocante, no entanto, foi a presença do juiz. O juiz Alencar Bastos presidiu o novo julgamento, mas desta vez ele o fez de pé. Apoiado em uma bengala de madeira, ele caminhou lentamente até sua cadeira no patamar, e a imagem de sua recuperação, um fato agora inegável, silenciou o tribunal e enviou uma mensagem clara. As regras do jogo haviam mudado. O julgamento foi um massacre jurídico. Cada peça da farsa de Neves foi metodicamente desmontada. Os e-mails recuperados, o testemunho da secretária, a perícia digital. Neves, no banco das testemunhas, começou confiante, mas desmoronou sob o interrogatório preciso do novo promotor, que era guiado pelas descobertas do juiz. Sua arrogância se transformou em suor, depois em pânico, até que suas mentiras se enredaram em uma teia da qual ele não podia mais escapar. O veredito final foi rápido. Sérgio Almeida foi inocentado de todas as acusações. Um suspiro coletivo de alívio e alegria varreu um lado do tribunal. Dr. Ricardo Neves foi preso ali mesmo, no meio do salão, por perjúrio, fraude e espionagem industrial. A justiça, tardia e tortuosa, havia sido feita. A cena final não acontece no tribunal, mas em um parque tranquilo. Semanas depois, a luz dourada do final da tarde filtrava por entre as árvores. Lucas está sentado em um banco, observando seu pai, Sérgio, agora um homem livre, empurrando um balanço onde uma criança ria. A liberdade havia devolvido a luz aos olhos de Sérgio. Eles não falam muito. A presença um do outro era suficiente. Então, uma figura se aproxima lentamente. É Alencar Bastos. Ele não usa mais a toga, mas roupas casuais. Ele caminha com o auxílio de sua bengala, cada passo um testemunho de sua jornada. Ele não é mais o juiz. É apenas um homem. Ele se senta ao lado de Lucas. Ele parece feliz, diz Alencar, olhando para Sérgio. Ele está livre, responde Lucas. Nós três estamos, de certa forma, reflete Alencar. Ele se vira para Lucas, e pela primeira vez, seus olhos não contêm cinismo, nem poder, apenas uma profunda e humilde gratidão. Você não me deu apenas minhas pernas de volta, rapaz. Você me devolveu algo que eu havia perdido há muito mais tempo. A fé de que a verdade, por mais que seja enterrada, pode sim encontrar um caminho de volta à luz. Os três homens, cujos destinos foram tão brutalmente entrelaçados pela injustiça, agora compartilham um momento de paz silenciosa, observando o sol se pôr. Eram um engenheiro inocente, um juiz redimido e um jovem que, com o poder do amor e do conhecimento, havia ensinado a todos que os verdadeiros milagres não desafiam as leis da natureza,
mas as expandem.